programa Análise Direta começa agora. Hoje com mais um tema do seu interesse e você é meu convidado de hoje, hein? A dor da perda e a saudade são apenas o começo da angústia que muitas famílias enfrentam depois da morte de um parente querido. A possibilidade de disputa entre os herdeiros, a interminável burocracia e um imposto alto sobre os bens da partilha fazem parte de uma batalha que pode se arrastar durante anos. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre o inventário e a partilha de bens. E o meu convidado de hoje, Danilo Montemurro, é especialista em direito da família. Seja bem-vindo. Olá, Patrícia. Olá a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Quando que é necessário fazer um inventário? Olha, Patrícia, quando uma pessoa morre, todo o seu patrimônio é constituído num bolo só, numa coisa só. E esse patrimônio deve ser transferido a todos os herdeiros. Essa transferência ela se dá automaticamente, imediatamente, quando da morte de uma pessoa. Mas a divisão dessa partilha, o pagamento de impostos, ele deve ser feito através de um procedimento, esse procedimento chamado inventário. Então, em resumo, o inventário é cabível quando uma pessoa que morre tenha deixado patrimônio e tenha deixado herdeiros. Em qualquer caso, ou existe algum caso que não é necessário o inventário? Por exemplo, se o inventário ele é necessário quando há algum tipo de disputa entre os herdeiros? Não, Patrícia. Ou sempre? Sempre. Tendo patrimônio, será feito inventário. O que existe é uma exceção à regra na existência de apenas contas bancárias, valores depositados. Não será feito inventário e sim um outro procedimento chamado alvará, mas é um procedimento como o inventário. Então, existe bens, obrigatoriamente terá que ser aberto o inventário. E o custo é muito alto? Eu estava lendo sobre isso, né, a respeito, o custo é alto e por quê? Olha, Patrícia, isso é muito comum no meu escritório, eu ouvi dos meus clientes a seguinte expressão: nossa, doutor, como morrer custa caro. E, de fato, o inventário, infelizmente, é um procedimento muito caro, porque nós temos aí honorários de advogado, porque o advogado é obrigatório em todos os inventários, nós temos as despesas com cartório, as despesas judiciais e principalmente um imposto, que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é devido quando há a transmissão de um patrimônio para uma outra pessoa através da sucessão. Nossa, mas até isso tem imposto? Até isso tem imposto. Até imposto. de uma herança que a gente recebe, a gente tem que pagar imposto? E olha, Patrícia, é alto. O imposto é na base de 4% do valor total do patrimônio transmitido. Por que tão alto assim? O imposto é estabelecido por cada estado, né? A Constituição define o imposto ITCMD, existe um limite, um marco máximo, e cada estado estipula o seu percentual do imposto. No estado de São Paulo, por exemplo, o imposto é de 4%. É o mais alto do país? Não, existem outros estados com um imposto mais alto, outros mais baixo, a média é 4%. Uhum. Bom, então isso é o que mais as pessoas reclamam, é esse imposto. Agora, juntando com todos os outros gastos, mais ou menos, qual é a sua ideia assim, de quanto que a pessoa gasta? Olha, Patrícia, é muito difícil a gente estabelecer um valor, um parâmetro de preço, porque isso... Numa comparação, assim, como... Isso é muito variável de acordo com a composição do patrimônio, de acordo com a estrutura daquela família. Então, na média, você tem aí os 4% sempre do valor transferido do imposto e você tem ainda honorários e despesas. O que você consegue abater mais facilmente para aquelas pessoas que não dispõem de recursos financeiros os honorários, que ela pode se valer da Defensoria Pública, e as custas, que ela pode se valer da assistência gratuita. Uhum. É difícil de fazer? Quais são os procedimentos? Olha, a primeira providência que a pessoa deve adotar é constituir um advogado. O advogado, eu não estou aqui com um viés corporativista na minha profissão. Eu digo isso porque o advogado ele é obrigatório. Você não faz um inventário sem um advogado presente. E não é só obrigatório por lei, ele é indispensável, Patrícia, porque a sucessão, quando se dá, você tem uma série de estratégias sucessórias que você pode adotar que vão levar vai levar a uma economia desses valores e o advogado tem condições de conduzir dessa forma. Então, a primeira providência é constituir um advogado. O advogado vai avaliar aquela composição daquele patrimônio e aquela estrutura daquela família
e vai informar qual que é o melhor procedimento, se é o procedimento extrajudicial, se é o procedimento judicial e qual é a melhor estratégia de divisão de patrimônio, qual é a maior estratégia de transferência de bens. Qual é a diferença desses procedimentos que você estava falando? Olha, Patrícia, o inventário ele pode ser feito pela via extrajudicial, que significa aquele inventário feito em cartório por escritura pública, ou ele pode ser feito judicial, que é um inventário homologado por um juiz de direito. Desde a Emenda Constitucional 66 de 2010, há a possibilidade de você fazer um inventário extrajudicial, esse feito em cartório, mas não são todos os casos em que isso é possível. Existem algumas limitações, quando, por exemplo, há testamento ou um herdeiro menor de idade. Mas, no geral, é possível ser feito extrajudicialmente. Isso também é recomendável que a pessoa deixe ao advogado que oriente qual é o melhor caminho quando há a possibilidade dos dois. Porque, embora tenha esta possibilidade, esta alternativa, algumas vezes o inventário judicial é mais vantajoso do que o extrajudicial e vice-versa. Isso de acordo sempre com a estrutura daquele patrimônio. É demorado? É um procedimento que demora? Como funciona? Normalmente o judicial é mais demorado do que o extrajudicial. O extrajudicial, a nossa estrutura brasileira, nossa estrutura notarial do Brasil, ela é uma estrutura ainda muito burocrática. Então, você tem que se valer de uma série de documentos. E esses documentos têm que ser autenticados, devem ser dentro do prazo de validade, são prazos de validades curtos, de 30 dias, normalmente, cada documento. Então, você tem que ter uma rotina de obtenção desses documentos para entregar ao cartório, para que o cartório faça a escritura. Feita a escritura, é feito o procedimento de emissão do documento para a Fazenda Pública, que é um documento que vai basear a declaração do ITCMD. A Fazenda Pública concorda ou discorda com aqueles valores declarados, concordando, emite uma guia de pagamento em nome de cada um dos herdeiros. Essa guia é paga no banco e a Fazenda dá ok e o cartório expede a escritura. Já no judicial é um pouco mais demorado, porque existem alguns outros atos mais que não há no extrajudicial, alguns atos necessários, e isso acaba demorando o processo. Porém, o judicial ele é um pouco menos burocrático, no sentido de você obter sempre escrituras no prazo de validade, escrituras originais e com firma reconhecida e tudo mais. Agora, num momento, né, de falecimento de um parente querido, tudo, as pessoas normalmente estão assim, não estão com a cabeça muito no lugar, né, para fazer. Como que é geralmente isso que acontece? As pessoas estão sempre muito fragilizadas nesse momento. Existe um prazo e é bom alertar as pessoas que há um prazo. E esse prazo no estado de São Paulo é de 60 dias. Por exemplo, a maioria dos estados também obedece ao prazo de 60 dias, que é um prazo disciplinado pelo Código de Processo Civil. Este prazo é para a abertura do processo de inventário ou para a entrega da declaração de TCMD, no caso de inventário extrajudicial. Este prazo, se não cumprido, esse prazo de 60 dias, importa numa multa que varia entre 10% e 20% do valor do imposto a que você vai pagar. Então, se você não faz o inventário no prazo, você pode fazer depois, mas você vai estar sujeito a esta multa que varia de 10% a 20%. 20% é acima de 180 dias de atraso. Então, se você puder antecipar os atos, é recomendável. É mais uma recomendação que eu dou para a constituição do advogado, porque ele vai ter condições, ele não está envolvido emocionalmente com aquela perda, com aquele falecimento daquela pessoa, ele terá condições aí de orientar as pessoas e adotar todos os procedimentos, todas as medidas e obter todos os documentos necessários para o inventário tempestivo antes do final do prazo de 60 dias. Agora, desse tanto de multas que a família tem que pagar, né, impostos, tudo, não existe nenhum projeto assim que seja no intuito de baixar, deixar um pouco mais barato? Não tenho conhecimento de um projeto que vá diminuir a carga tributária
deste imposto para o inventário. Eu acredito que isso não ocorra. O que existe, como eu falei, é algumas alternativas para aquelas pessoas que não dispõem de condições financeiras para arcar com estas custas processuais, para arcar com honorários do advogado, sem prejuízo do próprio sustento. Então, a essas pessoas pode socorrer, por exemplo, no lugar do advogado particular, ela pode se socorrer da defensoria pública procura a defensoria pública da sua cidade, que eles vão orientar. As custas processuais em emolumentos de cartório também podem ser diminuídas ou exoneradas através de uma declaração de hipossuficiência, uma declaração que você não pode pagar aquilo. Se você pagar aquilo, você estará levando ao prejuízo o próprio sustento e o sustento da sua família. Então, nessas condições, você se isenta desses pagamentos. O ITCMD, o imposto, já não é tão simples assim. O imposto você consegue extra-administrativamente o parcelamento dele, porém a isenção já não. Existem alguns casos de juiz de direito em processo de inventário judicial que isentam do imposto, mas isso é uma decisão judicial e varia de caso a caso. E aí, nesse caso, a família tem que provar que não tem condições de arcar com essas despesas? A prova, no geral, ela é simples. A prova ela se dá por uma declaração, a própria parte declara sob as penas da lei de estar mentindo, e em alguns casos apresenta o imposto de renda, que demonstra que não tem realmente condições de arcar com aqueles valores. Uhum. Como que a pessoa que não tem condições, né, quem estiver assistindo a gente, como que a pessoa pode procurar a Defensoria Pública? Como que ela deve proceder? A Defensoria Pública tem a sua em cada cidade. Se ela não encontrar, ela pode buscar isso no próprio judiciário, no judiciário de sua cidade, ou da cidade, se não houver na sua cidade, se for muito pequena, na cidade mais próxima. E lá ele vai obter a informação de onde fica, ou normalmente no próprio prédio do fórum, a assistência judiciária, em lugares maiores, como São Paulo, por exemplo, tem um prédio próprio, que fica aqui no centro de São Paulo, e lá ele vai obter todas essas informações do procedimento via Defensoria Pública, até porque o procedimento ele é disciplinado por cada Defensoria Pública, então cada um determina a forma procedimental interna que irá adotar. Ok, eu vou fazer uma pequena pausa agora no programa para a gente chamar um intervalo, mas é rapidinho, não saia daí que a gente volta daqui a pouco com a análise direta. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta, aqui para o Brasil e para mais 55 países. Estamos falando hoje com o Dr. Danilo Montemurro, que é especialista em Direito de Família. Estamos falando sobre inventário. Vamos continuar a nossa conversa que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Sobre multa, sobre pagamento, tudo. Quando um dos pais falece e o outro que está vivo não vai atrás do inventário. O que acontece, né? Se, por exemplo, eles têm um imóvel e o inventário não foi feito logo depois do falecimento de um dos dois. Olha, Patrícia, isso é muito comum. Acontece a todo tempo. A pessoa que não fizer o inventário, ela vai ficar com o imóvel no nome da pessoa que faleceu. Um dia, no futuro, quando ela desejar vender este imóvel, ela vai precisar obrigatoriamente abrir o inventário. E para vender vai ter que aguardar o término desse inventário. E pior, quando você abrir o inventário no final, depois de passado muitas vezes anos, haverá aí a incidência de multa e correção monetária do imposto devido à época do falecimento. Então, é extremamente recomendável que seja aberto o processo de inventário no prazo de 60 dias. Senão vai ficar mais caro ainda para a família, né? Não tenha dúvida, ficará muito mais caro e ela não terá disposição desse imóvel tão facilmente como teria se estivesse no seu nome, porque ela vai depender de um processo de inventário para regularização da matrícula do imóvel para poder vender a posteriori. Doutor, o senhor tem um site, né, onde as pessoas entram para fazer perguntas, esclarecer dúvidas sobre o assunto? Sim, Patrícia, eu tenho um site de utilidade pública, que lá eu explico o funcionamento do direito de família e sucessões. Qual que é o site? E lá as pessoas podem fazer as suas perguntas. O site é www.danilomontemurro.com.br.
Danilo Montemurro, tudo junto. Quais são as perguntas mais frequentes? Com relação ao processo de inventário, a mais frequente é sobre como diminuir os custos desse inventário, como não pagar o imposto, e também essas situações em que o imóvel fica muito tempo aí sem o processo de inventário e como que nós vamos resolver depois. Quando um dos filhos, por exemplo, mora no imóvel, o senhor estava falando agora no intervalo a respeito desse assunto, né? Um dos filhos mora no imóvel, ele tem mais irmãos e falecem os pais, o que acontece? É corriqueiro essa situação também, em que há o falecimento de alguém e esse alguém tinha um único imóvel e 3 filhos. Um desses filhos vive neste imóvel e não quer fazer o inventário, não quer vender o imóvel, quer continuar vivendo neste imóvel. Os outros 2 querem fazer jus ao seu direito hereditário e querem vender o imóvel ou colocá-lo para alugar. Esse é um caso comum. Infelizmente, a pessoa que vive no imóvel, ela vai ter que tomar uma providência com relação à sua moradia, uma vez que os demais herdeiros têm direito àquela propriedade. Então, vai se resolver aquele inventário ou com a venda deste imóvel e a divisão do patrimônio, ou aquela pessoa que vive deverá pagar aluguel para os demais herdeiros correspondente à sua cota à parte. E se isso não acontecer, a pessoa que mora nesse imóvel não quer pagar, não quer vender o imóvel? Vai ser resolvido isso no processo de inventário, será dividido o imóvel entre cada cota, cada um vai ficar com a sua parte, e se os demais desejarem vender o imóvel, eles podem se valer de uma ação chamada ação de dissolução de condomínio, na qual será proposta uma ação para dissolver essa união de propriedade, essa copropriedade do imóvel, e vai acabar sendo vendido o imóvel, pior, vai ser vendido judicialmente. Normalmente, quando o imóvel é vendido judicialmente, ele é vendido por um valor abaixo do valor praticado no mercado. E pode ocorrer também da pessoa um dos irmãos que mora no imóvel, comprar a parte dos outros, não? A compra do imóvel, a venda do imóvel, nesta situação de transmissão por sucessão, ela deve ser dada a preferência para sempre um dos herdeiros ou mais herdeiros tenha preferência na aquisição. A venda só pode ser feita para terceiros quando os herdeiros que não desejarem vender renunciem ao direito de preferência pela aquisição do imóvel. Entendo. Bom, a gente tem uma dúvida que veio aqui do nosso diretor de TV. Ele falou que mora no imóvel, né? Que fica em cima da casa dos pais. E como que ele deve proceder no caso de perder um dos dois, ou os dois estão em vida ainda. O que ele deve fazer? Que só ele investiu nessa parte da propriedade que fica em cima da casa dos pais. Essa é uma pergunta também corriqueira. A pessoa que investiu, isso acontece com bastante frequência, a pessoa investe no imóvel, que era um imóvel da família, e depois se preocupa com a divisão desse patrimônio. Como é que ela vai ser feita, uma vez que eu investi neste imóvel? E a minha recomendação é para que isso seja resolvido ainda em vida, porque depois da sucessão, depois que a pessoa morre, a transferência deste imóvel vai ser feita integralmente, ainda que só um dos herdeiros colocou dinheiro lá. Então, resolva isso em vida. Existem mecanismos para isso. Você pode fazer uma doação de uma parte maior para o herdeiro que investiu, para compensar esse investimento. Você pode fazer um testamento, você pode fazer um planejamento sucessório. Enfim, você pode resolver isso, e resolvendo isso em vida, você tranquilamente acabará com esse tipo de problema. Já que o senhor falou em testamento, como funciona? Vamos falar então um pouquinho sobre testamento. É melhor que se tenha o testamento na hora que tem o inventário ou não? Existem diferenças quando se tem ou não um testamento? Olha, a diferença básica de que se há ou não testamento é o procedimento. Havendo testamento, o procedimento deverá ser judicial obrigatoriamente. O testamento é um documento em que a pessoa em vida define como será a sua sucessão. Então, ela tem a sua parte disponível, que é metade do seu patrimônio, e ela decide o que ela quiser dessa parte, dessa metade. Então, ela faz o que ela quiser. Isso é um testamento. Quando a pessoa morrer,
aquela ordem emanada naquele documento será obrigatoriamente cumprida por todos. Uhum. O testamento, como que a pessoa que quer fazer deve proceder? O testamento é recomendável que seja feito por instrumento público, ou seja feito em cartório, e ela deve conversar com os demais herdeiros ou não, deve definir consigo mesmo como será a transmissão dos seus bens, como será a transferência do seu patrimônio, e buscar, dependendo da complexidade desse testamento, buscar um advogado especializado em direito de família e sucessão, para que ele dê as informações necessárias para a lavratura desse documento, e, definido, deve procurar um cartório de notas para lavrar o testamento. O testamento pode ser feito por quem... que a gente vê, às vezes, assim, em televisão, na novela, tudo. Sempre, normalmente, pessoas mais ricas, que têm mais coisas a deixar para os filhos. Mas pode ser feito por qualquer pessoa. A pessoa que tenha poucos bens pode fazer? Olha, Patrícia, não só pode, como deve. É absolutamente recomendável que seja feito o testamento. Não só o testamento, é absolutamente recomendável que seja feito o planejamento sucessório de todos, independente do seu patrimônio ser ou não expressivo. Mesmo que você tenha um único imóvel, 2 herdeiros, é importante o planejamento sucessório, e o testamento é um dos mecanismos para você fazer o planejamento sucessório, uma das ferramentas utilizadas no planejamento sucessório para criar um sem número de benefícios. E os principais, você economiza dinheiro depois com uma sucessão, você evita brigas dentro de uma família após a sucessão, você define como você quer que seja transferido o seu patrimônio depois que você morrer. Então, é importante que seja feito o planejamento sucessório. No Brasil, infelizmente, a gente tem a cultura do resolver as coisas quando já está pegando fogo. Nós não temos a cultura de remediar um problema, nós não temos a cultura de buscar antecipar um problema. E o planejamento sucessório é esse viés, é você evitar um problema antes que ele ocorra. É muito caro para fazer um testamento? O testamento e o planejamento sucessório, ele vai custar, ele vai ter um dispêndio financeiro de acordo com o patrimônio, como é no inventário. Então, quanto maior o seu patrimônio, mais caro será o seu planejamento sucessório. Qual é a porcentagem, mais ou menos? Depende da forma como você vai ser feito, como que você vai fazer esse planejamento. Se você vai transferir em vida patrimônio, você tem uma incidência de um determinado imposto. Se você vai fazer apenas um testamento, você tem um outro custo. Então, isso é realmente muito variado. Se a pessoa deixou dívidas, a pessoa que faleceu deixou dívidas, como que a família deve proceder? Olha, a sucessão, ela transmite para os herdeiros todo o patrimônio. E patrimônio, leia-se ativo e passivo. Leia-se também as dívidas. Então, as dívidas devem ser resolvidas pelos herdeiros. Os herdeiros vão pagar essas dívidas, as dívidas deixadas pela pessoa que faleceu, até o limite da sua herança. Então, se a dívida é 1.000 e eu recebi 100, eu vou pagar até no máximo 100 dessa dívida. Mas ela deve ser resolvida, e a hora de resolver essa dívida é no início, lá no comecinho do inventário. Uhum. Então, assim, mais do que a pessoa recebeu de herança, ela não vai ter que pagar. Ela pode ficar tranquila com isso. Acima do valor que ela recebeu de herança, não. Mesmo que quem faleceu deve mais. Exatamente. No caso de ter menores envolvidos no inventário, isso muda alguma coisa? Como que a pessoa deve proceder? Olha, a principal implicação de haver menores herdeiros é que o inventário obrigatoriamente será judicial e não poderá ser extrajudicial. No mais, os procedimentos são os mesmos. O senhor estava falando a respeito de escritura, né, do imóvel, que às vezes a pessoa só tem um contrato de compra e venda. Isso pode dar algum problema na hora do inventário? Isso é uma questão também corriqueira. A pessoa compra um imóvel e não registra na matrícula desse imóvel a compra, a aquisição imobiliária. Então, ela somente tem um contrato de compra e venda ou algum outro documento particular relacionado à compra desse imóvel. O inventário, ele se dá de bens e direitos também. E
quando você tem um compromisso de compra e venda, você não tem a propriedade do imóvel, mas você tem o direito, o que é plenamente possível de ser partilhado. Então, quando é feito o inventário, você vai dividir este patrimônio de acordo com as regras de sucessão e depois vai fazer o registro na matrícula já em nome dos herdeiros. Isso é possível fazer facilmente? Se a pessoa já faleceu, é fácil de fazer? Não, é um complicador a mais. Essa situação ela complica um pouquinho a mais, porque você vai depender de uma terceira pessoa, que é a pessoa que vendeu este imóvel. E muitas vezes a pessoa que vendeu o imóvel também já morreu, então você vai ter que buscar se socorrer dos herdeiros daquela pessoa que vendeu. Então ela tem um complicador a mais, mas é possível ser feito. Bom, então a pessoa tem que prestar atenção, né? Quando vai comprar ou vender o imóvel, porque nem todos devem saber que é necessário ter essa escritura no nome dele. Tudo isso se resume, Patrícia, no planejamento sucessório. É por isso que eu insisto nessa questão, por isso da importância dela. Quando você antecipa um elemento, quando você antecipa uma situação, você vai resolver todas as pendências e todas as picuinhas para que a coisa saia mais barato, mais fácil e sem problemas de brigas entre família. Ok, eu vou fazer mais uma pausa no programa, mas não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre inventário. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje o meu convidado, Dr. Danilo Montemurro, que é especialista em direito de família. Estamos falando sobre inventário, sobre partilha de bens, que é uma coisa bem complicada, né? Pelo que a gente conversou aqui até agora. Não é fácil, né? É uma das né? áreas mais complexas do direito. O direito das sucessões realmente é muito difícil. Realmente, então, assim, a gente dá trabalho quando morre, né? Dá trabalho. E custa caro. E custa caro. Infelizmente. Bom, o senhor estava me falando que a primeira coisa a se fazer é procurar um advogado, porque é ele que vai estar mais apto, né, a tomar todas as providências necessárias. Esse é o primeiro passo que a pessoa deve tomar? Exatamente, Patrícia. Como o advogado é obrigatório em qualquer processo de inventário, seja ele judicial, extrajudicial, seja aquele mais complexo ou aquele mais fácil, o advogado é obrigatório. Então, o primeiro passo é procurar um advogado, até porque o advogado vai facilitar em muito a divisão da sucessão desse patrimônio. Ele vai ajudar a família como dividir esse patrimônio e todos os procedimentos necessários para o final dessa partilha. O próximo passo, depois de constituído o advogado, é importante que as partes procurem toda a documentação necessária para fazer o inventário. Então, os documentos, as matrículas dos imóveis, os documentos dos carros, as contas bancárias, os ativos financeiros e todo o ativo dessa pessoa. Também é importante que ela busque o passivo dessa pessoa, as dívidas que ela tenha. Então, ela deve obter certidões negativas na Receita Federal, certidões negativas de tributos fiscais, federais, estaduais e municipais. Ele vai buscar todas as dívidas, tanto da pessoa como do seu patrimônio, como do seu imóvel, do seu carro. Feito isso, é feita a estratégia de sucessão e essa estratégia inclui a verificação de qual procedimento mais adequado nós vamos adotar, se é o judicial ou se é o extrajudicial. Isso é importante que seja declinado ao advogado essa escolha, porque ele vai certamente ter melhores condições de orientar aquela família de qual é o melhor procedimento para aquele caso específico. Feito isso, é feito o planejamento da divisão, que vai ficar com cada pessoa, como que será feita a divisão dos imóveis, como será feita a divisão dos móveis, como será feita o pagamento das dívidas. É importante também lembrarmos que o inventário é um procedimento caro e importa em dispêndio financeiro desde já. Um deles, e o mais expressivo de todos, é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Então, a família deve se orientar de como vai fazer para pagar esse imóvel, esta dívida. Muitas vezes, a família destina uma parte do patrimônio, um imóvel que seja, para venda, para fazer frente a essas despesas. Então, com uma autorização judicial, a pessoa pode vender este imóvel e os frutos dessa venda, ela paga todas essas despesas. Feito isso,
vai ser feito o cálculo do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, é feito aí a declaração do ITCMD, que é apresentado junto à Fazenda Estadual, e lá eles dão o ok ou reprovam esta declaração. Aprovando a declaração, se for pelo procedimento extrajudicial, é lavrada a escritura, e se for pelo procedimento judicial, o juiz homologa aquela partilha. Feito isso, é expedido um documento, se for no judicial é o formal de partilha, se for no extrajudicial é uma escritura propriamente daquele inventário, e com esses documentos é possível fazer os devidos registros e alteração das matrículas dos imóveis, junto ao DETRAN, com os carros, junto às contas bancárias, e terminar o processo de inventário dessa forma. Bom, para a família lembrar de todos esses procedimentos, é claro, o advogado ele vai estar apto também a lembrar a família disso, né? Não, porque é muita coisa muito detalhe para se lembrar, né? Não? Com certeza, Patrícia. O advogado, ele não é só obrigatório, ele não é obrigatório à toa. Uhum. Ele está ali, ele é obrigatório naquele procedimento, porque ele vai dar este ritmo a todo o procedimento de inventário, ele vai orientar a família de tudo o que é necessário e da melhor forma possível. E no caso da pessoa que faleceu, vamos supor, só tem um filho e essa pessoa tem uma dívida muito grande, federal, né, estadual, o que vai acontecer com o filho? Porque essa dívida passa, né, para o filho, se ela for federal, ela não prescreve? Não, toda a dívida vai passar para os herdeiros. Os herdeiros vão assumir as dívidas, e não são só as dívidas tributárias. Qualquer dívida, se ele tiver uma dívida numa confissão de dívida com um banco, por exemplo, os herdeiros vão assumir essa dívida. Só que eles assumem essa dívida até o limite do que eles receberam desta herança. Então, se vamos usar números hipotéticos, se a herança for de 1.000 e eu recebi somente 100 do meu pai, eu vou responder nessa dívida de 1.000 tão somente com 100. Se a pessoa não recebeu herança nenhuma? Se não recebeu herança nenhuma, não vai responder por nada. Se o pai só tinha dívidas? Exatamente. Infelizmente, se o pai só tinha dívidas, os seus credores ficarão a ver navios, não vão receber nada dos herdeiros. E o herdeiro não vai ter mais nenhum tipo de custo, de gasto para o resto da vida dele? Se for uma dívida federal grande? Não, quitada a dívida ou não, o inventário vai ser terminado. Se o inventário for o que a gente chama de inventário negativo, se não houver patrimônio para fazer frente a esse pagamento da dívida, ela vai acabar não sendo paga por ninguém, porque os herdeiros não vão responder por esse valor. Quanto tempo que demora para finalizar o inventário? Quanto tempo leva? Olha, Patrícia, isso é uma pergunta corriqueira, é uma pergunta que todos fazem, a resposta é sempre a mesma. É impossível dizer um tempo, estimar um tempo adequado para isso, porque isso varia de um sem número de fatores. Vai depender do procedimento judicial, extrajudicial, vai depender da complexidade da causa, vai depender do grau de litígio que há dentro daquela família. Certamente, o que eu posso dizer é que o inventário feito consensualmente é o mais rápido, e a diferença de tempo é muito grande. O passo em que o inventário, em que há litígio, pode levar 10, 15, 20, 30 anos para ser concluído. Um inventário que não há litígio e que há uma composição patrimonial não muito expressiva, ele é resolvido em poucos meses. Depois que a pessoa morre, a família deve entrar com o inventário em qual período? Ela tem um prazo, né? Isso, Patrícia. O prazo é de 60 dias, de acordo com o Código de Processo Civil, e ela deve dar entrada no processo de inventário ou dar entrada na declaração de ITCMD em caso de extrajudicial dentro desse prazo de 60 dias, sob pena de pagar multa. Tem alguma outra dúvida que as pessoas te perguntam muito quando entram no site? Olha, as dúvidas mais corriqueiras são essas que a gente está abordando aqui, com relação ao patrimônio, com relação à forma de divisão de bens, com relação ao cônjuge, como que fica a transferência do imóvel para o cônjuge. Isso vai depender do regime de bens que eles tinham, né? Então, dependendo do regime, o cônjuge será ou não herdeiros. Há muitas dúvidas também com relação à questão da união estável. Aquela pessoa que tem união estável será ou não herdeira da pessoa que morreu? E sim, a resposta é afirmativa, ela será herdeira
daquela pessoa que morreu, ou meeira, dependendo da composição do patrimônio. Mas a principal informação que eu posso dar são duas dicas. A primeira por mais que você abra mão de parte do seu patrimônio, faça consensualmente, porque vale a pena. Mesmo que você não esteja de acordo com o seu irmão, ou com o seu pai, ou com sua mãe, ou com quem quer que seja, faça isso consensualmente, porque você vai lucrar e muito com isso. E a segunda se possível, faça um planejamento sucessório ainda em vida. Que é o ideal, né? Fazer o testamento. A gente estava falando isso no bloco anterior, né? Aqui no Brasil não existe muito esse costume, esse hábito de se fazer um testamento, né? Patrícia, infelizmente a gente não tem essa cultura, não tem esse hábito do planejamento sucessório, mas ele é fundamental para todas as pessoas, não importa. Algumas pessoas dizem, planejamento sucessório é coisa para gente rica. Não é, Patrícia. Planejamento sucessório é para todo mundo que tem um bem e que tem aí um herdeiro. Basta estes dois requisitos para você se valer de um planejamento sucessório bem feito. O planejamento sucessório é um sem número de mecanismos que a gente adota com alguns fins específicos. O planejamento sucessório ele vai servir para evitar briga dentro da família, e esse talvez seja o principal motivo de você fazer um planejamento. Você evita que os seus filhos, você evita que a sua esposa e o seu filho entrem em conflito na hora de fazer o inventário, na hora de dividir o patrimônio. E por mais estruturada que seja uma família, estas brigas sempre aparecem. Outra coisa importante você gera economia financeira. A famosa máxima, o barato sai caro, ela é muito visível na questão do planejamento sucessório, porque você gasta um valor inicialmente para fazer o planejamento, mas você economiza mais do que você gastou no final da sua sucessão. E você economiza, não é só para você economiza para os seus filhos. Os seus filhos vão economizar esse dinheiro. Outra questão importante do planejamento é a proteção patrimonial, é a proteção do patrimônio que você adquiriu ao longo da sua vida. O planejamento sucessório ele vai também servir para esta proteção. Mesmo porque é muito chato, né? Deve ser muito chato. Depois, assim, a família já está abalada com a morte da pessoa, do parente, e ainda tem que enfrentar uma discussão, uma briga com os parentes. Olha, Patrícia, eu vou além. O planejamento sucessório, ele não só gera todos esses benefícios que eu falei. Dependendo do caso, ele até evita que seja aberto o inventário quando do falecimento. Dependendo do caso, é possível você fazer um planejamento sucessório de tal sorte que quando você morrer não será feito inventário, porque quando não há bens, você não precisa abrir inventário, você só abre inventário quando há bens e quando há herdeiros. Então, dependendo da forma, você consegue evitar a abertura do inventário, o que já é um enorme lucro para todo mundo. Isso a gente não tinha conversado sobre isso ainda, né? Então, a pessoa pode conseguir evitar que seja necessário um inventário após a morte dela? Exatamente, Patrícia. Dependendo do caso, é até possível isso. Como? Passando em vida ainda todos Existem estratégias sucessórias que são feitas e isso depende do caso concreto. A mais corriqueira é a transferência do patrimônio para os herdeiros. Essa transferência pode se dar por doação, pode se dar por compra e venda, depende da situação. Enquanto a pessoa é viva. Enquanto é viva. Legal. Bom, vamos repetir então o seu site, né, para quem está em casa e tem dúvidas e gostaria de fazer mais perguntas para o senhor. Ok. danilomontemurro.com.br, www.danilomontemurro.com.br. Lembrando que o site é um site de utilidade pública e lá não é prestado consultoria jurídica. Ok, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença, obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. E a gente vai terminando o Análise Direta por aqui. Não se esqueça, se você ainda tiver dúvidas, você também pode esclarecê-las na nossa página, facebook.com/programa Análise Direta. Você pode entrar lá, assistir este programa ou outras edições do Análise Direta. Você pode curtir e pode sugerir outras entrevistas para a gente. Ok? Então, até lá, até o próximo programa. Beijo, tchau.